apresentar, pode falar Oi, sobre a live. pessoal. Vamos chegando. Vamos aguardar a nossa convidada. Essa é a live do Crefito 2. Hoje a gente vai ter uma convidada muito ilustre, que é uma pessoa que formou muita gente na fisioterapia neurofuncional pediátrica. Então vamos chegando aos pouquinhos. Vou chegar mais pra frente. Chega aqui, Não enxergo. Você podia aumentar a fonte do seu celular. Não tem como. Oi, pessoal. Vamos chegando. Estamos só esperando a nossa ilustre convidada de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre fisioterapia neurofuncional pediátrica. O que será que faz a diferença, né, na vida dessas crianças? E nós somos fisioterapeutas que viemos aqui para fazer a diferença, não é verdade? Então, vamos tentar descobrir com quem sabe. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, Miriam, Denise. É verdade. Se o fisioterapeuta não fizer a diferença, né, não está servindo para nada. A gente tem que fazer a diferença, mas para melhor, né? Porque às vezes a gente não faz a diferença para melhor, faz a diferença para pior. Então, é importante. Entrou. Entrou? Oi. Ops. Oi. Olá, minha amiga doutora Maria Terezinha Baldessar Golinelli. Muito obrigada por ter atendido o meu convite, por estar aqui comigo para a gente bater esse papo. Tá? Você é uma estrela na fisioterapia neurofuncional pediátrica, então a live já está começando assim com uma galera que é teu fã, são teus fãs, as pessoas que você formou, pessoas que você formou. E aí, querida, em primeiro lugar, eu queria, em nome do presidente do Crefito 2, né, Dr. Willem Raio, agradecer você ter aceito esse convite. Eu sei que você é muito ocupada e dizer, eu sei que você é. E te dizer que é um prazer e uma honra estar aqui com você. E eu queria que você começasse, então, se apresentando, embora você dispense apresentações, mas conta um pouquinho da sua história, de como você foi parar na neuro. Então, eu quero dizer que é um prazer. Toda essa parte aí da importância, depois a gente deixa de lado, né? Porque não existe. A parte do ocupado, tudo bem, a gente pode confirmar a parte do ocupado. Mas, começando, eu me formei na FRAIS, eu sou da primeira turma da FRAIS, me formei em 1980, né? Muita gente não botava fé na gente, porque era o primeiro grupo. Depois eu fiz residência na BBR, que foi onde eu mais aprendi, ou seja, se eu falar da faculdade, provavelmente eu não aprendi, né, um terço do que eu aprendi na BBR no ano que eu fiquei. E a residência da BBR naquela época era assim... Muito boa. Era muito um ícone, né? Todo mundo queria fazer. E não era para qualquer um, né? Não era qualquer um que passava. Não, tanto que tinha umas piadas, né? Quem passava. E aí, já na BBR, quando eu fazia residência, existiam algumas áreas que me interessavam e outras não. Então, por exemplo, lá você tinha que fazer 6 meses dividido de manhã num espaço e de tarde no outro.
eu já escolhi, a princípio, ficar no PC 6 meses de manhã e de tarde. Então, eu já fiz uma residência direcionada. E a outra parte, eu optei ficar no ginásio, que era a parte da manhã, e a parte da tarde, eu ficava na hemiplegia. Então, assim, eu escolhi desde sempre essa área. Ainda na BBR, a Mônica Miller, né, que é um ícone também, que é uma das pessoas responsáveis pela minha formação, pelo meu início, a quem eu sou eternamente grata, ela foi dar um curso, primeiro um Bobat na BBR, e eu consegui liberação para fazer o curso. Então, assim, durante o meu processo de residência, eu fiz o meu primeiro curso Bobat. Então, assim, eu e mais uma galera. Eu costumo dizer, ó, que eu saí do curso Bobat sabendo menos do que eu entrei. Porque tudo aquilo que eu aprendi, para mim, eu nunca nem imaginava que aquilo ali existia. Então, eu com dúvida, né? Não, assim, é que eu falo. Hoje em dia, quando meus alunos falam assim, mas eu tô saindo sem saber o que fazer. Eu falei, ixi, tranquilo, que eu também saí sem saber o que fazer. E a partir daí eu iniciei a minha carreira. Eu trabalhei uns anos com a Mônica Miller, a gente dividia um consultório, eu trabalhava na clínica. Você, inclusive, foi minha professora de Bobat. Você e Mônica Miller. Eu aprendi com olha, vocês. não faça isso comigo. Eu estou fazendo isso ao vivo. 54 pessoas, 55 pessoas sabem disso agora. E aí eu fiquei um tempo com a Mônica, a gente trabalhou junto até 86. E nessa época eu já comecei a fazer minha formação e já comecei também a parte de hemiplegia do adulto. Então, em 1990 eu fui para a Inglaterra, eu fiz a minha formação de instrutora do pediátrico e depois eu fiz formação em hemiplegia do adulto. Em 95 eu me formei na Alemanha e me tornei instrutora. E depois eu comecei, a partir de 95, 96, por aí, eu dividia, né? Eu tinha uma clínica em Ipanema, uma clínica grande, na Nascimento Silva, muita gente sabe disso, que eu fechei em 2011. E lá eu dava aula tanto de adulto quanto de criança, a gente atendia tanto criança quanto adulto, mas depois, com o tempo, eu fui direcionando, porque eu tinha outras terapeutas que trabalhavam comigo que faziam pediatria. Aí elas saíram, foram fazer seus próprios consultórios, então acabou que eu comecei com a pediatria e outras terapeutas com adulto. Resultado, há muitos anos, e daí eu comecei toda uma parte de conhecimentos em volta, né, que eu digo. Então, assim, eu fui fazer integração sensorial nos Estados Unidos, eu conheci Madonna Neste, com quem eu dou aula até hoje, mais de 20 anos. Querida Madonna. Aí eu fiz cursos de biomecânica, cursos de marcha, fiz alguns intensivos não, assim, passei um mês ou um mês e meio em alguns centros nos Estados Unidos e há bastante tempo, já há mais de 15 anos que eu só trabalho com crianças e adolescentes. Por que adolescentes e jovens adultos hoje? PC, porque muitas crianças que eu tratei bebês hoje tem 25 anos, 26 anos. Não fala isso, depois diz que eu que queimo o seu filme. Então, assim, como assim? Crianças que crescem com a gente. Então, hoje em dia, é lógico que hoje em dia eu trabalho muito menos do que eu trabalhava. Quando eu digo trabalho muito menos, diretamente atendendo os pacientes, né? Então, eu atendo o meu horário de pacientes é muito menor do que era no passado. Eu atendia 9 a 10 pacientes por dia. Hoje em dia eu atendo pouquíssimo, né? 2 ou 3 por dia quando atendo e nos cursos. Então, daí sim, quando eu dou aula, eu atendo nos cursos. Eu mantenho a minha prática clínica nos cursos e dou muita supervisão. Hoje em dia, agora, então, né, que a gente descobriu que pode fazer online, então faço bastante supervisão. Moderna. E hoje em dia, depois, né, com o início da pandemia, a gente se reinventou. Então, tudo aquilo que eu disse que eu nunca ia fazer, eu estou fazendo agora. Você está fazendo, para morder a língua. Me achando até que talvez dê certo em algumas áreas, então, que são os cursos online. Então, assim, eu estava falando do dia com a Patrícia que eu nunca estudei tanto, nunca li tantos artigos, que a gente não tinha tanto tempo, como de março para cá, né? Com certeza. Mas é isso. E eu sou a pessoa que eu acho que eu não saberia fazer outra coisa. O que eu acho legal, Tereza, é que você
você e as pessoas assim da nossa geração, eu posso me considerar da sua geração, né? Na nossa época não era glamuroso fazer neuro, né? A gente Não, começou, a gente escolheu neuro numa época que as pessoas falavam assim, você vai trabalhar com neuro, mas neuro não dá resultado, não, né? As pessoas falam assim, pô, neuro não dá resultado, demora muito, né? A gente ouvia isso direto. o E aí, paciente por não isso, a evolui. gente escolheu esse tema para essa live, né? Fazendo a diferença. Então, as pessoas diziam que nem fazia, né, não mudava, o paciente não melhorava, como tinha muita gente que achava que ficar amassado, babado, vomitado, que é o que a gente fica quando a gente atende neuro, principalmente neuro infantil. As pessoas não gostavam muito disso. Então, as pessoas gostavam de andar arrumadinhas. Eu também gosto. Só que depois o dia inteiro atendendo 9 pacientes, no final do dia nem eu me reconheço. Aliás, até me reconheço. Amassadinha, né? Então, assim, então eu acho que tem toda essa coisa da neuro. Mas eu acho que antes disso, Solange, tinha o que a gente não sabia o que fazer. Então, hoje em dia, eu tenho a plena noção disso. Que tudo aquilo que o que as pessoas não gostavam, porque a gente acabou que a gente peitou e foi, né? Mas hoje eu tenho certeza que era por falta de conhecimento que a gente tem hoje. É verdade. A De pesquisa neurociência, também, né? a biomecânica, né? A prática baseada em evidência hoje está aí para mostrar para gente, né? Então, sempre que a gente fala em prática baseada em evidência, eu acho engraçado, porque as pessoas acham que prática baseada em evidência é muito diferente do que a gente faz. Não. Prática baseada em evidência é o quê? É você ser atualizado com as teorias atuais, com aquilo que existe, é você ter prática clínica e é você considerar o entorno, no caso da gente, a família, né, os cuidadores. Então, isso é prática baseada. Prática baseada em evidência não é só ler artigo. Só ler artigo não é prática baseada em evidência. Né? Às vezes tem muita leitura de evidência e pouca prática de verdade, né? Porque não adianta você ler o artigo e você não saber pegar, né? Você não ter a mão. E a mão do fisioterapeuta neurofuncional, ela é uma mão muito pragmática, muito objetiva. Ela vai da forma certa no lugar certo, né? Não que a gente... Aí tem aquela briga do hands-on, hands-off, né? Você ser hands-on não significa que você vai fazer pela pessoa, né? Enfim. E aí, dentro do nosso cronograma, né? Você que, como eu, é uma fisioterapeuta neurofuncional raiz, vai ficar salvo sim, tá, Físio do Amor? Vai ficar salvo. Você, como é uma fisioterapeuta neurofuncional raiz, que nem eu, vamos falar um pouquinho do que realmente faz a diferença, porque às vezes a gente gosta de aparecer com uma nova tecnologia inovadora, um novo método, ou um artigo daqueles do rodapé do livro. Mas o que faz a diferença de verdade, você com seus 30 e poucos anos de formada, né? O que faz a diferença de verdade na vida do paciente? Vamos começar pela avaliação? O que você me falaria? Eu costumo dizer para todos os meus alunos, e eu mesma acredito piamente nisso, que o início de um tratamento, ou um bom tratamento, ou um bom... Porque, assim, hoje em dia, quando a gente fala em tratamento, por exemplo, a gente está falando de fisioterapia, né? Eu trabalho com equipes, né? Com fono, com TO, mas aqui eu estou falando de fisioterapia. Então, uma boa avaliação, e que daí hoje, quando a gente pensa na avaliação de hoje, a gente pensa no quê? A gente pensa em funcionalidade, avaliar as funcionalidades do paciente, as atividades, o nível de atividade, o que esse paciente é capaz de fazer, né? E em cima disso, aí sim, a gente pode pensar por que ele faz daquela maneira, o que está interferindo naquilo ali, né? E depois começar a pensar na família. Então, por exemplo, o acolhimento da família nessa avaliação. Aquilo que você vai avaliar e aquilo que você vai devolver para essa família. Então, eu costumo dizer muito isso para os meus alunos, né? Eu aprendi, no nosso tempo, meu e seu, a gente aprendeu a ver o que o paciente não fazia bem. Então, a nossa avaliação era baseada naquilo que a gente estava vendo que não estava bom. Então, eu lembro como se fosse hoje, né? Hoje em dia, a gente
quer, a primeira coisa que a gente quer saber do paciente é aquilo que ele tem de bom, é aquilo que ele faz. Aí, assim, se ele faz perfeito ou não, não faz a diferença pra gente, porque é dessa forma que a gente vai avaliar. Então, avaliar nível de atividade e participação são coisas que é a primeira coisa que a gente faz hoje numa avaliação, diferente do que a gente fazia no passado. E isso faz a diferença. Por quê? Porque você ainda vai em muitos lugares que você ainda vê as pessoas avaliando uma tábua de reflexos. Né? Sim. Não é? Então, assim, então, hoje, quando a gente pensa, né? Daqui a pouco a gente pode falar. Tem coisa que era velha quando eu me formei, em 1986, e o povo coloca hoje como se fosse uma grande novidade. Então, e aí, assim, então, eu acho que a avaliação, o acolhimento dessa família, você avaliar níveis de atividade, você avaliar a funcionalidade, e aí, então, você partir para fazer um planejamento, que acho que é o item seguinte. Então, eu coleto dados, né, que podem ser quantitativos ou qualitativos, né, nessa primeira parte, para depois fazer um planejamento. Esse planejamento está diretamente ligado com aquilo que eu fiz na avaliação, com aquilo que eu coletei. Né? Hoje em dia as pessoas falam raciocínio clínico do tratamento, a tomada de decisão no tratamento. Tudo isso é planejamento. Então, são nomes diferentes que a gente dá para planejamento. Né? Mas planejar um tratamento é você fazer o quê? É você estabelecer objetivos. Quais são os objetivos que a gente estabelece hoje? Então, um objetivo, ele deve ser SMART, que a gente diz, né? Então, a primeira coisa de um objetivo, ele tem que ser específico, né? Ele tem que ser mensurável. E uma outra coisa importantíssima é que quem ajuda você a estabelecer esse objetivo é a família e o indivíduo e os cuidadores. Não é o objetivo do terapeuta, não é aquilo que eu acho que é mais importante. É aquilo que a família dele acha que é importante, ou, se ele puder, aquilo que ele acha importante. Então, muitas vezes eu pergunto para o meu paciente, o que você gostaria de fazer? Não importa se eu concordo ou não. Né? A mesma coisa a família. Não importa se eu concordo ou não. O que eu tenho dentro do SMART, né? Dentro do princípio SMART de estabelecer objetivo, eu tenho que esclarecer essa família porque ele tem que ser mensurável, ele tem que ser realista. Então, por exemplo, não adianta a família querer alguma coisa, ou o paciente querer alguma coisa que não é realista. Mas eu costumo dizer o seguinte, mesmo que eu ache que não é realista, eu deveria tentar mesmo de outra forma. Então, eu quero que meu filho ande. Ele é um GMFCS 5. Eu sei que ele não vai andar. Mas será que eu posso fazer ele dar passos? Será que eu posso colocar ele em pé? Então, assim, o que eu vou fazer? Uma das coisas que eu falo muito, e eu acho que isso é experiência de vida, não é experiência clínica e experiência de vida. Então, se eu tenho um paciente GMFCS 5, gravíssimo, né? E eu nunca coloquei ele em pé, ou eu nunca ensinei ele a dar passo, mesmo eu segurando ele, quando ele tiver 20 anos, para alguém tirar ele da cadeira e botar no vaso sanitário, provavelmente vai ter que pegar no colo. Se eu conseguir, se eu durante esse tempo todo eu conseguir trabalhar com ele, eu consigo botar o pé dele no chão e virar ele, né? Fazer transferência para o vaso sanitário, é muito mais eficiente para a família do que ele ter que carregar no colo. Então eu falo assim, eu digo que você pensar no outro lado. Então, por isso a família é tão importante hoje em dia. E eu acho que é importante também, Tereza, porque a gente sabe que alguns desfechos são possíveis. A gente sabe que aquela criança fofinha, se a gente não tiver uma ação proativa, uma ação antecipatória, ela vai desenvolver deformidades, coisas que são evitáveis. Né? E o fisioterapeuta que não ficar atento para isso, eu costumo dizer que ele vai arder no fogo do inferno. Porque é um pecado muito grande você deixar de fazer uma coisa que você sabe que vai acontecer. Eu não chego a tanto. E você não vai prevenir isso. Eu não chego a tanto porque eu fui ensinada pela Patrícia a ser uma girafinha. Girafinha é aquela que está morrendo de vontade de falar, mas... Não, mas eu já perdi o freio. Eu não sei nem por que eles me deixam fazer live aqui no Crefito 2, porque eu já perdi o freio mesmo. Então, mas vamos lá,
falando só mais uma coisinha sobre planejamento. Então, para você planejar um paciente, para você planejar um tratamento, você tem que ter as informações que você coletou lá, quantitativa e qualitativa. É uma outra coisa que hoje em dia me dá uma certa irritação. Quando as pessoas acham que avaliar é só aplicar teste quantitativo. Não, a observação ela é importante. Através da observação, você faz o quê? Você vai ter hipóteses que você vai poder comprovar lá com seus testes quantitativos, né? Então você ou comprova ou você descarta. Então isso é raciocínio clínico, isso é forma de. Então assim, eu acho que é importantíssimo as pessoas lembrarem disso. Que avaliar não adianta eu saber fazer 1000 métodos, que hoje em dia é a moda, se eu não sei avaliar. Então a avaliação, o critério de avaliação, sabe, você ter uma sequência, o acolhimento daquelas famílias. Depois, se der tempo, eu falo um pouquinho do acolhimento do Palma. Essa coisa da avaliação está muito ligada com o planejamento. Não adianta você avaliar uma coisa que não é o seu objetivo tratar daquilo. Né? Então, tem que estar dentro do contexto. E aí, você podia falar um pouquinho, você já falou sobre o engajamento da família, o acesso ao tratamento e equipamentos. Você podia desenvolver um pouco mais? Então, o engajamento da família, eu acho, quem me conhece sabe muito bem disso, que uma das coisas que eu queimo alguém a princípio é falar que a criança não melhora porque o pai não faz ou a mãe não faz. Então, eu costumo dizer que pai e mãe ou família só não faz ou não tem esclarecimento, ou o máximo que ela pode fazer não é o máximo para mim. Isso também acontece. Talvez eu queira mais, mas aquela família não pode me dar mais do que aquilo ali, né? E aí eu tenho que lembrar que talvez, ao invés de eu criticar, eu tenha que dar mais, né? Quem me conhece sabe dessa minha teoria. Então, assim, no engajamento da família, eu vejo famílias paupérrimas, né? Que chove canivete aberto e as pessoas não faltam terapia. Pode estar chovendo. E eu conheço pessoas que têm carro, motorista, babá, que o tempo virou, deu um ventinho, né? Então, assim, você tem os dois lados. Eu tenho os dois lados. Então, assim, eu acho que o engajamento da família ele é importantíssimo. Tanto que hoje em dia é moda também falar, né? No tratamento baseado na família. Ele sempre foi baseado na família para mim. Para mim, o tratamento de crianças com paralisia cerebral, até pela minha origem, né? Eu sou uma pessoa que tem uma origem de algum lugar. Eu venho de um conceito onde a família é importantíssima, né? O paciente, a família, que a gente diz. A terapia é centrada no paciente. É centrada no paciente e na família. Ou centrada na família e no paciente. Porque não existe um. E a segunda coisa é a tristeza, né? Então, assim, o acesso ao tratamento, o acesso às tecnologias assistivas, né? Que daí são os equipamentos de alta e baixa complexidade. Isso é uma tristeza. Então, assim, óbvio que a gente tem. Eu costumo dizer que ter dinheiro é facilitador muitas vezes, né? Então, lá na CIF, a gente tem os fatores contextuais, que são facilitadores, né? Então, o que a gente tem? Ter dinheiro é um facilitador, né? Ele não é uma barreira. Por quê? Então, assim, é porque a pessoa que tem dinheiro vai tratar melhor? Não, porque ela tem condições de ter acesso a coisas que a maior parte dos meus pacientes, por exemplo, do Palma, não tem, né? Então, assim, não adianta eu querer que um paciente lá do Palma, que a mãe coloque ele em pé 3 vezes por dia ou 2 vezes por dia, 30 minutos, se dentro da casa dela não cabe o parapódio, né? Então, assim, a gente tem que lembrar disso. Então, eu acho que o acesso tanto ao tratamento quanto aos equipamentos, né? A toda a tecnologia assistiva de alta e baixa complexidade que a gente tem hoje, aos recursos terapêuticos simples, tem coisas simples que essas pessoas não têm acesso. Então, assim, é muito complexo. Então, isso é uma das coisas que me entristece muitíssimo. Eu fico muito mexida quando eu vejo chegar famílias, como eu tenho lá, crianças, que chegam com 5 anos e nunca tiveram um tratamento. Eu não posso considerar uma pessoa que vai de 15 em 15 dias num lugar que isso seja um tratamento. É verdade. Porque, mesmo para orientar uma mãe, eu preciso pelo menos uma vez por semana que a mãe venha, que eu faça com ela, que eu oriente,
Então, assim, ou eu só dar uma cartilha para ela também não é tratamento, na E minha às vezes um fisioterapeuta que tenha, que seja esclarecido faz toda a diferença, né? Porque às vezes existem soluções que são de relativo baixo custo, né? Com certeza. E aí conhecimento é poder. Os fisioterapeutas têm que se empoderar desse conhecimento e transmitir para essa família, né? E aí, como você estava dentro do seu cronograma, assim, do que faz a diferença, né? Falando desse fisioterapeuta mais empoderado, etc., me fala da equipe, né? O que você tem para me falar de? Eu acho que a equipe ela é fundamental, né? Tanto que assim, eu me sinto um pouco desconfortável de falar só como fisioterapeuta, só da fisioterapia, não que eu faça pro fono, não faço EPO, não faço nada disso, mas eu trabalho em equipe. Eu cresci dentro de equipes interdisciplinares, né? Então, eu acho que a equipe, na minha opinião, é tudo, né? O respeito às competências de cada um, né? Tanto que quando eu dou aula no Bobat, normalmente eu descrevo o que eu espero do fisioterapeuta, o que eu espero do TO e o que eu espero do fono. E são as competências deles. Eu não posso usar ou usurpar a competência de um outro, mas o outro também tem que fazer a parte dele. Então, assim, o que eu sinto hoje, Solange, que é uma coisa assim, que me entristece às vezes de um tanto, que é eu acho assim, essa geração, a geração anterior, não a nossa, é uma geração muito imediatista. E isso eu vejo pelas minhas amigas que eu conheço de fora do Brasil, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, todo mundo fala a mesma coisa. Eu tenho uma amiga que fala que é a degeneração da generation, degeneration of degeneration, né? A degeneração da geração. As pessoas são muito imediatistas. Como elas são muito imediatistas, a nossa área, ela não é uma área imediatista. Ela é uma área que você tem que ter sabedoria, planejamento, você tem que ter foco e você tem que enxergar lá na frente. E você precisa de tempo para isso. Só que você tem que ser organizado para isso. Não adianta eu ter foco lá na frente se eu não sei o que fazer aqui. E isso é o que acontece, eu acho. Eu acho assim, quando eu vejo aquelas crianças... Há pouco tempo chegou uma criança lá no consultório que eu falei assim, gente, é Rio de Janeiro, capital. O menino era... Eu não sei nem te explicar o que era. Um menino de uns 10 anos, talvez. Que você não acha mais, você não junta mais uma parte com a outra. Então, assim, eu fico sempre me perguntando, onde que a gente perdeu isso, né? Eu acho que existe uma crise de identidade muito grande, não apenas entre os fisioterapeutas, mas entre os profissionais, pelo menos os de saúde, que é o nosso métier, né? Em geral. As pessoas deixam de fazer aquilo que lhes é próprio para se imiscuir no fazer do outro. E acaba que quem perde é o paciente, né? Quem perde é o paciente, porque o nosso paciente neurológico, como você estava falando, é um paciente que precisa de muita coisa, de muita assistência. Ele precisa de fono, ele precisa de físio, mas ele precisa de fono que trabalhe fono. Ele precisa de físico que trabalhe físico, ele precisa de TO que trabalhe TO, sabe? Às vezes precisa de uma psicopedagoga, uma coisa assim, né? Enfim, são tantos os profissionais envolvidos, é tão importante que cada um exerça com responsabilidade o seu fazer. E eu queria pedir desculpas para o pessoal que eu desabilitei os comentários um pouquinho para a gente poder ver a Tereza, né? Porque senão todo mundo só fica olhando para minha cara e não vê a Tereza, né? Não, mas é bom que você é bom porque você fez o cabelo e passou batom. Eu nem fiz o cabelo. Fiz cabelo nada, eu só penteei. Então, Solange, eu tenho um prazer enorme em dar aulas, né? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu falo que eu não sou professora de origem, mas eu sou professora de coração e de amor. Eu também. Eu ensino aquilo que eu sei fazer, né? Então, ensina a fazer. Você ensina a fazer. Né? Eu ensino o que eu sei para as pessoas fazerem, né? E eu sinto, às vezes, que as pessoas têm, por exemplo, eu conheço, acho que daqui a pouco a gente fala um pouco melhor sobre isso,
Eu conheço um monte de gente que paga uma fortuna por um curso e que vem fazer um curso por causa de um certificado. E assim, eu não estou falando nenhuma besteira, não. Não é nenhum e nem dois, são muitos. O certificado é importante? É, lógico que é. Até eu quero certificado quando eu faço um curso. Mas eu acho que as pessoas têm que... o objetivo de eu ir para o curso não deve ser o certificado. Deve ser o que eu vou aprender e, consequentemente, eu vou ter um certificado. Né? Então, assim, então eu acho que tem... Quando eu falo, por exemplo, às vezes as pessoas ficam meio chateadas que eu falo... Que eu falo mesmo. Eu falo que depois de 60 eu não penso para falar. Eu falo, depois eu tomo conta do que eu falei. Não fala a idade, não, Tereza. Que coisa. Que isso, menina? Jovem? Então, assim, então eu acho que além, né, quando a gente pensa em neurofuncional, o que faz a diferença é isso. Faz a diferença várias coisas, mas a pessoa faz a diferença. O terapeuta faz a diferença. A formação. E às vezes eu falo isso. Eu falo, tem coisas que não se aprende em curso nem na faculdade. Se aprende em casa. E tem muita coisa que eu vejo que as pessoas não aprenderam em casa. Isso me dá um certo... Sabe? Uma certa agonia. Mas é isso. Vai lá. O que mais? Eu queria falar com você, eu queria aproveitar nessa linha de fazer a diferença. Eu conheço você, tenho a alegria de ter você como uma amiga, né? E a gente já se conhece há algum tempo, mas vem estreitando os laços há relativamente pouco tempo. Mas eu sei do seu projeto Palma. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é o projeto Palma. Então, o projeto Palma é alguma coisa que ganhou o nome no ano passado, em outubro do ano passado, então a gente tem um nome muito recente e a gente agora está começando a divulgar em termos de site. Divulga a página para o pessoal seguir, né? Eu divulgo. No Instagram. E assim, a gente começou e daí chegou a pandemia. Então, assim, o projeto Palma é uma coisa que eu faço há muito tempo. O projeto, a gente fala que é palma de amor, né? De mãos. E a gente trata crianças deficientes, crianças PCs, não só PCs, todos os tipos, né? Crianças com desordens neuromotoras, tem crianças não autistas, mas crianças com desordens neuromotoras e questões emocionais, comportamentais, e suas famílias, né? Então a gente está entrando e é um projeto social, é gratuito, né? Então a gente atende essas crianças. A princípio, eu sempre fiz isso, só que eu fazia com outro intuito, como eu dava a aula, então eu tratava essas crianças faziam parte dos cursos, e quando não tinha curso, eu pagava sempre 1 ou 2 terapeutas para atender essas crianças nos intervalos. E aí os anos foram me fazendo pensar que no futuro, daqui a pouco eu estou uma pessoa que provavelmente vou trabalhar menos, a cada vez menos. Então eu quero ter alguma coisa minha para fazer. Então eu e 2 amigas, a Patrícia, que é minha sócia, e a Márcia Puqueri, que é uma fono maravilhosa, a gente fundou o Projeto Palma, né? Oficializou. Então, assim, então a gente está agora no processo de... Então a gente tem quantas crianças, Paty, que a gente tem hoje? 12. A gente já tem 12 crianças, mas a gente tem mais, na verdade, mas essas 12 são as crianças que a gente dá assistência, desde terapias a equipamentos, né? A assistência para projeto lindo. E a gente está começando a pensar num projeto interno, né? Faz parte do Palma, que é o que a gente chama de reuse. Reuse vai ser não é a distribuição, mas o fornecimento de equipamentos e recursos terapêuticos para essas crianças e para outras. A gente ainda vai fazer, a gente está fazendo as normas, como é que vai funcionar, que a gente ganha muito, né? Equipamentos usados, a gente tem, né? Tem um andar lá no Jardim Botânico agora que está cheio. Então, até uma dica, né? Quem quiser doar equipamentos de crianças. Então a gente recebe, a gente vou até ativar os comentários de novo. A gente conserta, a gente bota para funcionar eficientemente e a gente distribui para quem precisa. Só que assim, a gente está pensando como que a gente vai fazer essa distribuição, porque a gente também não pode abrir para todo mundo, porque é reuse. Você usa, a gente já faz isso há muito tempo. Quando o paciente não precisa mais, ele devolve e leva outra coisa, né? Então, por exemplo, ele precisa de uma cadeira. Então, ele levou a cadeira. A gente consertou a cadeira, ajustou a cadeira, adaptou a cadeira.
ele usou a cadeira ficou pequena, ele traz a cadeira e a gente vê outro. E isso vai desde coisas simples, como faixa de neoprene, faixa de fabriforme, e sensores. Então, assim, tudo que o paciente precisa agora mesmo, né? A gente mandou para todos os do Projeto Palma que usam parapódio. A gente mandou extensor de joelho, a gente mandou um corpete, né? Tipo, para ficarem em pé alinhados. Então, assim... Isso é fazer a diferença, minha amiga. Isso então, está assim, fazendo a diferença na vida dessas crianças. E faz uma Parabéns. diferença enorme para a gente. A gente trabalha com muito prazer, né? E as terapeutas que trabalham no Projeto Palma atualmente têm físio, fono e TO, que atendem as crianças, né? Elas têm um salário, elas têm um ganho, lógico que não é o valor de uma sessão de uma clínica em Ipanema, no Jardim Botânico, elas ganham um pouquinho menos, mas elas recebem. Elas são remuneradas. E agora eu estou tentando ver se eu consigo fazer um convênio para ter estagiários, mas é difícil porque eu não quero muitos, a gente quer poucos. E daí você fazer isso, se você abre, você tem que aceitar o que tem. Então, assim, eu acho que a gente vai passar a fazer de outra forma, né? Eu tive umas ideias, hoje falei para a Patrícia, que talvez eu comece a oferecer para algumas pessoas que fazem os cursos. Porque muitas pessoas que fazem os cursos não têm lugar para depois continuar treinando mesmo, gente, né? Para exercitar a mão, né? Quando a gente fala treinar, todo mundo acha assim, ai, vai ser cobaia. Não é cobaia, gente. Ninguém que é tratado com amor, com carinho, com respeito, é cobaia. Claro, né? Que não. Então, assim, é uma palavra que eu particularmente não gosto, né? Mas eu ainda ouço de vez em quando e daí fica um pouco vermelha, né? Dou umas respostas meio atravessadas, mas tudo bem. Então, assim, e as famílias? A gente tem famílias maravilhosas, né? Então, agora, na pandemia, as terapeutas ficaram fazendo não teleatendimento, né, gente? Porque muita gente... Fala daquela criança que você me falou que ela olhava para você e já fazia assim... que você dava comida para ela. Eu tenho um que, assim, eu falo que ele é a personificação da fome. E ele veio pela primeira vez para um curso de bebê há 2 anos atrás. E aí, assim, é uma família da Rocinha, né? Uma família legal, a Bessa, a mãe maravilhosa, mas sem muito entendimento do processo. Então, aquelas pessoas que você ensina, você não pode nunca se irritar. Você tem que amanhã ensinar de novo, e depois da manhã você tem que ensinar de novo, e depois da manhã você tem que ensinar de novo, rindo e fazendo. E aí eu comecei a entender que ele chegava com fome, porque ele é muito grave. E eu comecei a dar comida quando ele chegava. Eu pegava sopinha da Nestlé, ou algumas coisas que a gente tem lá de bebês, e eu comecei a dar para ele. Depois disso, ele chegava, ele olhava para mim e ele começava... Não é? Você era a fonte de comida para ele. Mas ele olhava para mim, era muito engraçado, porque eu passava, eu falava, ele ouvia a minha voz e começava, tipo, ela vai vir me dar comida. E no princípio eu dava antes da sessão, né? Que ele vinha, ou para o curso, ou para a sessão de terapia. Depois eu falei assim, não, gente, peraí. A gente vai ter que primeiro trabalhar e depois dar comida. Então, assim, começou a fazer parte do processo dele. Ele comia na fono, e se não, depois da terapia, a gente sentava com ele e ia dar comida. Mas eu significo para ele comida. Né? Reforço, seu próprio reforço positivo. Né? Exatamente. Escuta. Então, eu conversando com você, você é um ícone do método Bobat no Brasil. Né? Não dá para a gente falar do Bobat pediátrico e não mencionar Tereza Baldessar. Né? E aí, eu queria que você aproveitasse esse tempinho e falasse um pouquinho para a gente como foi a evolução. Conta um pouquinho da história do Bobat no Brasil e no mundo. Então, o Bobat, né, como todo mundo sabe, hoje em dia está meio sobre tiroteio cruzado, mas continua sendo um conceito que é usado no mundo inteiro, apesar, né, dos bombardeios, que não tem evidências, que o tratamento não é baseado em evidências, e eu concordo em número e grau com um monte de coisa que as pessoas falam. Mas eu não concordo quando as pessoas falam e nunca fizeram e não sabem fazer. Então, assim, eu tenho os meus dois lados, né? Eu tenho um lado que eu concordo da evidência, que não tem realmente...
A Cláudia vai me matar quando ela ouviu falando isso, né? Mas tem evidência, mas as evidências que tem são parcas, são pobres, né? Mas o Bobat é muito mais para mim hoje em dia, tanto no Brasil como em grande parte do mundo, é muito mais um conceito onde você estrutura o ensino do aluno de como que ele avalia e trata um paciente. Ele não é um método. Então, isso Exatamente. Acho que isso porque não é assim, ele não tem uma fórmula pronta, né? Eu acho que isso ele é uma forma de raciocinar em cima Eu acho que isso é uma diferença básica. Tanto que a gente diz hoje em dia, qual que é a definição do conceito Bobat, né? O conceito Bobat hoje é considerado um conceito holístico de prática clínica, né? Em evolução. Então, assim, hoje em dia, sempre que a gente fala em conceito Bobat, eu dei uma aula há pouco tempo, quem quiser é só ir lá no Instagram no YouTube do CERN, que tem uma aula gravada lá. Então, assim, quando a gente fala... Divulga a sua página aí, @CERN, né? CERN Físio. @CERN. Ô, Paty, põe aí, que a Paty estava escrevendo aí. A Paty está lá no lado do meu telefone. Na verdade, o conceito Bobat hoje, ele é baseado em neurociência muito atual. Por que tem o bombardeio das evidências? Porque, na verdade, o conceito Bobat antigo foi sendo modificado e quem faz conceito Bobat, gente, quem atende paciente de 8 da manhã às 8 da noite, muitas vezes não tem tempo para sentar para escrever um artigo, ou não tem tempo para fazer uma revisão, né? Eu ainda vou, lembra que eu falo para você? Daqui a 5 anos eu vou sentar para escrever tudo que eu sei. Calma, né? Não tem tempo para isso. E aí eu acho assim, e quem escreve, quando vai procurar um embasamento teórico antigo, que é o que é publicado, é muito velho. É muito difícil você também fazer um projeto de pesquisa em cima do conceito como um todo, né? Porque ele é muito abrangente. Você tem que fazer uma divisão de um determinado componente, digamos assim. Aí né? você faz estudos de caso, e aí não preenche, né? Então, assim, o que eu gostaria de deixar claro é que o conceito Bobat hoje ele é baseado na neurociência atual. Então, a gente preza controle motor, controle postural, aprendizagem motora, né? E neuroplasticidade. Na verdade, eu acho que o Bobat evoluiu junto com a neuro, né? Junto com a neuro. O paradigma da neuro mudou completamente. É por isso que a gente diz, né? Eu começo, quando eu dou minhas aulas, eu começo assim, eu não quero que dê aula do Bobat, mas eu vou falar isso. Eu começo falando o que é filosofia, o que é teoria, o que é princípio. A filosofia do conceito Bobat não mudou. Eu vou tratar crianças para tentar mudar a funcionalidade delas. Isso é lá da Miss Bobat, né? O que mudou no conceito Bobat foi a teoria. Né? Então, a teoria do conceito Bobat, que antes era baseada em níveis hierárquicos de integração, então, controle motor hierárquico, né? Naquele tempo, não tinha aprendizagem motora. Eu sou do tempo, gente, que o primeiro congresso que eu fui, que eu ouvi falar em aprendizagem motora, no início dos anos 80, eu quase caí dura da cadeira, né? Então, assim, tem coisa... Na década de 90, não precisa nem ir tão longe, na década de 90, a gente falar numa palestra sobre aprendizado motor, os conceitos que a gente falava, a gente levava tomate na cara, né? Até porque eram coisas muito novas, as coisas que geralmente chegam um pouquinho depois. Então, e as teorias de neuroplasticidade? E uma das coisas que eu acho assim, fundamental falar é que o conceito Bobat hoje sempre foi, mas hoje, e desde que existe a CIF, ele é baseado na CIF. Então, o modelo biopsicossocial da CIF faz o quê? Ele norteia a nossa avaliação, ele norteia o nosso tratamento. Então, por exemplo, quando eu penso num paciente, eu não penso nos impedimentos, eu não penso só nas deficiências, eu penso na atividade e participação, eu penso na funcionalidade. Como é que eu vou fazer para chegar lá? Então, assim, eu acho que existe uma falta de entendimento e uma mistura de coisas antigas com coisas novas. Então, eu tenho alunos no século XXI que chegam no curso achando que Bobat
quebrar padrão patológico, inibir espasticidade, facilitar. Essa definição é dos anos 50, gente. Então, eu não posso, nos anos 2020, eu continuar fazendo isso, ou eu pensar isso. Então, assim, eu acho que isso também, né? Tem uma mistura muito grande de conhecimentos antigos com conhecimentos novos que as pessoas não conseguem muito separar. E eu digo que não adianta você saber um monte de teoria. Teoria é ótimo para ficar aqui, falar é excelente, agora tem que sair daqui e daqui para cá. Aí sim o negócio fica bom. Se você souber raciocinar, falar e fazer, é a tríade perfeita, né? Que é isso que eu acho que a gente tem que buscar, né? E simplicidade, né, Tereza? Porque as pessoas às vezes buscam uma sofisticação tão irreal, né? E não fazem o básico. Eu, por exemplo, não trabalho com criança, eu trabalho com adulto. Mas assim, é tão básico. Você tem um paciente que não controla o tronco, você tem que botar esse paciente sentado à beira-leito para ele aprender a controlar o tronco. As pessoas acham que não, vai ficar fazendo o paciente deitado lá, exercício, e ele vai magicamente controlar o tronco porque você está fazendo exercício nas pernas, sabe? Assim, complexo. Isso é falta de noção, né, geral. Mas tem uma coisa também, né, Solange, que é o conhecimento básico. Então, assim, para você, isso eu considero como sendo matéria básica de fisioterapeuta. Agora eu estou falando de fisioterapia. Lógico que eu também acho que isso é para fone e para TO, mas eu acho que biomecânica, cinesiologia, coisas básicas de biomecânica e cinesiologia, as pessoas não sabem músculos. Eu fico agoniada, é tanto que eu dou um livro de músculo para meus alunos fazerem, né? Porque eu fico agoniada quando as pessoas... Fisioterapeuta que não conhece músculo é pedreiro que não conhece tijolo. E assim, e que não sabe sinergias. É outra coisa que eu falo sempre. Gente, músculo não trabalha sozinho. Ele trabalha porque alguém ajuda ele. Né? São grupos. Então, assim, eu acho que falta muita coisa. Mas eu fico muito... Eu sou uma pessoa muito realizada naquilo que eu faço. Eu, né, quase fui médica, larguei a faculdade, nunca me arrependo, nunca me arrependi na minha vida, nunca. Você chegou a cursar medicina, né? 3 anos, larguei no seu período. 3 anos, Tereza? Aonde? Na Federal de Santa Catarina, meu bem. Você sabe que eu sou, né, sulista, nasci no Urubici e me criei em Florianópolis. Ó, estão dizendo que você puxa a orelha mesmo nos cursos, quem não sabe músculo. Puxo mesmo. Se alguém tiver alguma pergunta, agora é a hora, tá, pessoal? E já que você falou do Bobat, eu quero que você me diga, então, você como presidente da Combobat, como instrutora do método Bobat, do conceito Bobat, me diz aí, o Bobat é um método perfeito, assim? Jamais! Que olho grande. Eu sempre falo isso, eu falo isso, que eu tenho horror de religião, no sentido de que as pessoas são aquelas... As pessoas vêm fazer o Bobat, eu sou bobatiano. Não, querida, você é fisioterapeuta, você é fono e você é TO. Você, assim, é como se as pessoas assumissem uma outra personalidade. Não! Se o Bobat fosse a melhor coisa que existisse, não existiriam tantos outros. Né? Existem vários outros métodos, conceitos. Então, assim... Graças a Deus, né? Então, assim, porque, lógico que eu adoro o Bobat. Eu sou bobatiana de origem. Eu fiz meu primeiro curso Bobat quando eu saí da faculdade. Porém, eu acho que o que me tornou melhor dentro do Bobat foi eu ter estudado biomecânica, foi eu ter feito o Maitland, eu fiz milhões de cursos relacionados que me enriqueceram. Então, assim, eu não acho que o Bobat é o melhor, eu não acho que ele é o único. Eu acho que as pessoas deveriam e devem, né, fazer embasamentos. Agora, eu sou uma pessoa que eu não acredito em método nenhum, né? Nem método, nem conceito. Eu acho que tratamento é avaliação. E o melhor método não é aquele que eu sei fazer. O melhor método, ou o melhor tratamento, ou o melhor conceito é aquele que, quando eu avaliei o meu paciente, quando eu vi lá o que ele precisa melhorar em termos de atividade para ter uma participação mais eficiente, o que eu vou fazer? O que eu preciso? Eu sei fazer ou tem alguém ali, meu vizinho do lado, sabe fazer isso melhor do que eu?
Então, eu devo indicar para o meu vizinho do lado. Então, o melhor... Não dá para encaixar a criança no método que você sabe, né? Não, E lógico sim, que não. encaixar o método na criança. Eu acho assim, eu acho que... Por isso que eu acho que a gente tem que ter um Encaixar o conhecimento método na criança não é o abrangente, caso. né? Eu acho que a gente deve lembrar que a melhor, né, não sou eu. Eu sempre falo isso de mielocele, né? Eu sou uma pessoa que não trato bem nem de raque medular, nunca tratei, nunca gostei. E meningo-melo vem muitas crianças. Eu falo, gente, eu não sou a pessoa para tratar, eu não sei tratar. Eu não sei. Tereza, tem uma pergunta aqui sobre a relação, como você conduz pais divorciados com divergência de opiniões e jogo de culpa. Você já teve essa... Gente, peraí. Como é que eu lido? Bom, eu ia ver uma psicóloga para primeiro me tratar, né? E depois, não sei. Isso eu acho que a gente não lida, né? Isso acho que a gente tem que... Isso é o momento. Como é que você vai lidar com isso no momento? O que você vai sugerir? Agora, uma das coisas que você não pode é tomar partido, né? Eu acho que o seu partido deve ser a criança. O resto... Exatamente. Agora, são situações complexas demais, né? Isso é coisa da vida, né? Só a vida vai te dar a experiência. Quanto menos a gente se intrometer, melhor. Né? E quanto mais a gente pensar na criança, melhor. Né? Eu acho que o suporte tem que vir de outra esfera, né? Eu posso até sugerir, eu posso até orientar que as pessoas precisam procurar um psicólogo, um psiquiatra, o que quer que seja, uma terapia familiar, mas eu não posso tomar partido, né? O meu partido vai ser sempre a criança, com certeza absoluta. Agora, porque sempre eles vão querer ficar usando você, né? Não tem jeito. Agora, a adulta é lascada, né? Hã? Uma perguntinha lascada, né? O que eu Agora, acho... tem pessoas perguntando sobre a ecoterapia, se você gosta da ecoterapia. Eu acho que a ecoterapia é uma terapia eficientíssima. E eu acho, assim, as pessoas não gostam muito quando eu falo isso, mas eu acho que ela complementa, ela casa muito bonito com o conceito Bowles, né? Mas ela é complementar, né? Ela não substitui. Então, eu acho assim, eu acho que nada substitui nada. Eu acho que as coisas são complementares. Muitas coisas são complementares. Alguém está perguntando do TheraSult ali também. Do TheraSult. Então, assim, é uma outra coisa. O que eu acho? Eu acho o TheraSult maravilhoso se o meu paciente precisar de fortalecimento muscular, né? E de resistência. Agora, eu acho que as pessoas também usam, muitas vezes, de forma inadequada, né? Então, assim, eu não tenho problema com método ou conceito nenhum. O meu problema é quando as pessoas usam isso de forma inadequada. E daí, assim, vamos ser sinceros aqui, né? Hoje em dia, com a judicialização dos tratamentos, isso virou uma coisa, assim, que tem horas que eu fico pensando, gente, será que eu estou vivendo num mundo errado? Né? E você vê, às vezes, pessoas brigando, os pais desesperados, né? E os fisioterapeutas induzindo... os pais a entrarem na justiça contra um método que não vai, talvez, não vai trazer a diferença. Não é nem o método. Eu acho que o que é melhor e o que é pior. Eu acho que não existe coisa pior para um pai do que ouvir isso. Ah, olha, isso é melhor do que isso ou isso é pior do que isso. O que você está fazendo não adianta nada. O pior é que você ouve as pessoas falando isso. Às vezes quando você tem umas mães que falam assim, não, a fulana falou para mim que não adianta isso. Eu falo, como é que é? Então, assim, mesmo que eu acho que não adianta, mesmo que eu, Tereza, acho que não adianta, eu jamais vou falar isso para um pai. Né? Exatamente. Eu vou dar um jeito de fazer... Então, assim, eu acho que isso é experiência, talvez isso seja experiência, mas quando eu era jovem eu também não fazia. Tem um monte de coisa... É educação, eu acho. É respeito com o colega, ética entre profissionais, né? Eu acho que ética, eu acho que respeito ao outro, se colocar no lugar. Eu sempre falo isso, gente, quando eu me coloco no lugar dessas mães, outro dia eu estava falando isso para a Patrícia, a gente agora vai voltar a trabalhar no Palma, e a princípio a gente estabeleceu que a gente vai começar atendendo as crianças que vêm de carro, que não vêm de transporte público. Eu tenho uma que eu falei assim, não, eu vou pagar o Uber para ela. Eu não consigo imaginar aquela criança sem vir tratar, né? Porque tem uma mãe...
Então, assim, quando a gente pensa, quando você se coloca no lugar das pessoas, eu acho que as pessoas falta um pouco isso hoje em dia. Né? Empatia é fundamental, empatia, né? Você se colocar no lugar do outro. Eu sempre falo isso. Eu falo, gente... Tereza, olha só. Parece que quando a gente se diverte, o tempo passa rápido, né? Maria. E nem posso acreditar que a gente já está acabando a nossa live. E eu não quero que ela seja interrompida abruptamente, porque senão a gente não consegue salvar. Tá bom? Tá bom. Então, eu te agradeço demais. Tchau. Por você estar aqui com a gente. Agradeço a presença de todo mundo aqui, gente. Valeu pelo papo. Foi muito bom. Um beijo grande, pessoal. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que está aí ouvindo, e escrevendo, e botando mãozinha e coraçãozinho. E coraçãozinho Amo e tudo todos mais. Vocês. Um beijo grande, Outro. queridos. Tchau. Tchau.